Olá, meu querido aluno, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Ontem a gente deu uma pincelada sobre operações com números naturais, né? A gente falou das propriedades da adição, algumas propriedades da adição, do elemento neutro, da associativa e da comutativa da adição. Hoje a gente vai retomar esse assunto e vamos falar também de como resolvermos, né, as duas questões que foram passadas na atividade. Veja bem, a nossa atividade, ela, no final das questões, tinha lá um agradecimento, certo? Hoje, ela vai ter a correção da atividade, certo? No início da nossa aula hoje, além desse vídeo, vai ter a correção da atividade. Então você vai ver lá quais foram os pontos que você fez, né, que não estavam aí de acordo com o que era para ser. Então, sem mais delongas, a gente vai para o nosso vídeo e eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, né, essa nossa aula, porque ela é uma aula pequena hoje. Ontem foi uma aula bem extensa, né, 30 e poucos minutos de aula. Hoje vai ser bem mais leve. Eu vou pegar mais leve nessa parte de vídeo e vou focar mais na parte teórica lá, certo? E seria muito interessante que, além de assistir o vídeo, além de ver a atividade em si, né, que é muito importante, vocês também tivessem assim um cuidado extra de fazer a questão no caderno, uma vez que vocês têm acesso ao livro didático, uma vez que vocês têm lá as questões já copiadinhas, é só pegar, repassar para o caderno e tentar responder. Quem sabe você conseguindo lá na ponta do lápis, você consegue responder essa questão com mais facilidade. Às vezes, o que a gente não faz é pôr em prática aquilo que a gente já tem. E aí a gente julga que não sabe de determinado assunto porque a gente simplesmente o deixou de lado. A gente não deu a devida atenção ao conteúdo. Então o que acontece? A gente deixa passar algumas informações, certo? A gente deixa passar algumas coisas que são de vital importância muitas vezes na hora da resolução da questão. Por exemplo, a informação de que as parcelas na associativa, elas também podem mudar de lugar, que não vão fazer nenhuma diferença, pelo contrário, elas vão facilitar a resolução da operação. Enquanto que na comutativa, você vai mudar ela de lugar, certo? E ela vai estar lá fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma questão, só que você não precisa associar ela, por exemplo, o número 15 com o número 25, ou o número 15 com o número 35. Você não vai precisar fazer isso, certo? Você não vai precisar colocar números bem parecidos para poder associar e ficar mais fácil de resolver. Na comutativa, você só vai mudar de lugar de um para o outro e vai resolver ela da mesma forma. Agora, na associativa já é diferente, que você vai ter que associar quantidades que sejam mais fáceis de somar e depois somar o resto. Tá? E a gente vai ver já já na correção. O que eu quero chamar a atenção de vocês para isso, até que eu saí do ar um instantezinho. O que eu quero chamar a atenção de vocês para isso é que, na maioria das vezes, as pessoas deixam passar essas informações vitais e isso acaba que trazendo para você que é aluno, que gosta de se esforçar, que, enfim, um certo entrave na hora de resolver, porque você deixou passar um detalhe sobre a atividade. Tá bom? Nós vamos aqui para a atividade já já. Então, na nossa aula de hoje, nós estamos falando de matemática para sexto ano do ensino fundamental, certo? Eu sou o professor Benedito e a gente vai passar para o nosso tema, que é operação com números naturais, certo? Mais especificamente, a adição. Vamos lá. O nosso conteúdo ele é o seguinte, ele tinha lá a palavra calcule na primeira questão, né, na nossa atividade, e aí nós tínhamos essa questão aqui, ó, 16 mais 35 mais 14
mais 15. Certo? O que era para fazer nesta atividade? Bom, era para responder, certo? Não importava se você tivesse feito ela utilizando a comutativa ou a associativa, tá? O que importava era que você respondesse essa questão na íntegra, colocando aqui em poucas palavras, respondesse ela, independente de que você usasse. No entanto, quando a gente vai responder uma adição, a gente vai começar dos primeiros números, ó. 16 mais 35 mais 14 mais 20. Aliás, perdão, mais 15, certo? Igual a quanto? Bom, isso tudo aqui, pessoal, dá 80. Mas como eu cheguei a esse resultado tão rápido? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, nós temos aí dois jeitos de resolver e na letra A nós vamos resolvê-la da forma convencional, certo? Eu vou pegar as duas parcelas, que é o 16 mais 35, que dá igual a quanto? Bom, 16 mais 35 dá 51, certo? 51. E o 14 mais 15 dá igual a 29. Daí nós temos 51 mais 29. E aí sim chegamos a 80. Certo? Dessa forma, fazendo especificamente dessa forma, nós pegamos primeiro as duas primeiras parcelas, daqui para cá, somamos elas aqui embaixo, que deu 51, né? Depois nós pegamos as outras duas parcelas, 14 e o 15, somamos aqui embaixo, que deu 29, né? E depois nós pegamos o resultado da primeira, que foi 51, aqui embaixo, e somamos com o resultado da segunda, que foi 29, e deu 80. Na questão B, se você observar, ó, a questão A, nós tínhamos o número 16, 35, 14 e 15. Na questão B, nós temos 16, 35, 14 e 15. Só que eles vieram em um outro lugar. Se é a mesma soma e eu já achei, tá? Eu já achei que lá na primeira foi igual a 80. Aqui na segunda também terá que ser igual a 80. Certo? Agora, mas por quê? Por que ela tem que ser igual? Ora, mais. Se 16 mais 14 mais 35 mais 15 deu 80 lá em cima, ele vai dar aqui embaixo do mesmo jeito. Então aí nós temos 16 mais 14, que deu igual a 30. Nós temos 35 mais 15. 35 mais 15. 35 mais 15 deu igual a 50. Daí nós estamos fazendo o quê? Resolvendo primeiro o primeiro parêntese, aqui, 16 mais 14. Depois o segundo parêntese, 35 mais 15. Certo? Observe que no meio deles tem um sinalzinho de mais, ó. Certo? Bem aqui tem um sinalzinho de mais. Então, o que acontece? Ainda há uma adição. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o resultado do primeiro parêntese, que foi 30. Vou pegar o resultado do segundo parêntese, que foi 50. E vou somar. 30 mais 50, 80. Chegamos ao mesmo resultado. Qual é o mais fácil de somar? Qual foi que você achou mais fácil de somar? Foi a letra A, né, pegando aqui do jeito que está, ou foi a letra B? Bom, uma coisa é certa. As duas formas são a mesma coisa, vão dar o mesmo valor, o mesmo resultado. Só que uma é uma adição normal
e a outra trabalhou com a propriedade associativa. Ela associou os valores mais simples de somar. Por quê? Se nós somarmos 4 mais 6 vai dar 10. E aí 10 mais 10 vai dar 20, com 10 que já tinha dado do 4 mais 6, 30, né? Então, é coisas que dá para somar mais fácil, ó, o que eu tinha falado, ó. É 15 mais 35 aqui, ó, certo? Números parecidos, ou seja, que terminam na mesma casa, no 5, no 6, no 7 e assim por diante. Juntam eles, né, que são bem parecidos, bem próximos, para fazer a associação. E aí, por fim, encontra o resultado. Certo? Então, muitas das vezes, a gente passa por cima disso daqui, tá? Vê essa informação, mas a gente não sabe que, às vezes, se a gente associar ela, vai ser mais fácil de responder do que quando a gente está tentando respondê-la na marra. Tá, eu sei matemática, eu conheço a adição, eu vou responder. Muito bem. Mas o que pede na questão? Tem que ter cuidado. É por isso que no vídeo passado eu falei sobre a leitura da questão. Às vezes o aluno passa por cima, ele vai lá, ele simplesmente vai lá, já quer responder. Ele não olhou o que está sendo pedido, não viu o que foi que o professor falou ou o que o livro pediu, só foi lá e respondeu. Quando ele chega no final da aula, ele vai ver que está errado. A questão dele está errada. Aí ele vem no professor. Professor, eu acertei tudo e errei. Como é que foi esse negócio? Você leu? Li. O que pedia? Ah, pedia para usar associativo. Então, o cálculo em si, pessoal, é muito importante. Todo matemático, todo bom matemático, toda pessoa que precisa aprender matemática, ele precisa saber que o cálculo é essencial para que você possa provar como foi que você conseguiu responder aquela questão. Na calculadora você não vai conseguir fazer isso. Então, cuidado ao usar a calculadora. A gente sabe que cada dia que passa as coisas estão mais modernas, enfim, mas aquela questãozinha da ponta do lápis também funciona, e funciona muito bem. Se não, pela rapidez, mas pela segurança nas informações e, quiçá, para responder uma questão e provar que foi você que respondeu, que foi mérito seu, e que, se tiver errado lá e você tem convicção que a sua questão está certa, pode ser que na hora da digitação até mesmo o professor tenha lá, né, errado a digitação da folha, né? Então, o que acontece? Às vezes o professor vai digitar a questão e no lugar da digitação ele vai apertar um T e apertar um Y, né? Aí a tua questão está errada, ele foi apertar um 5, apertou o 4, foi apertar o 5, apertou o 6. É tudo pertinho ali no teclado. Então, o que acontece? Se o professor fizer isso, automaticamente você vai errar, porque o professor, infelizmente, na hora da digitação, cometeu esse erro de digitação. Eu não estou dizendo que está errado, que tem erro de digitação no trabalho, mas às vezes, né, a gente sabe que a gente é humano e que, de certa forma, pode acontecer de um professor colocar lá um dígito errado e aí lá vai toda aquela sua peleja para tentar descobrir. Aí chega lá no final e fala: professor, mas não tem essa opção. O valor da conta que eu fiz está dando outra, essa opção não está lá na prova. Eu vou marcar o quê? Aí o professor fala: não, mas eu estou certo, você que tem que correr atrás. Aí você vai lá, faz por aproximação, encontra um valor parecido e tal, entrou na onda do professor, errou a questão. Depois o professor vai corrigir a prova e vê lá o erro dele. Ele vai lá e corrige. Você está errado. Estando certo com o seu cálculo, mas estava errado. Aí você vai lá: professor, eu fiz aqui, cadê a prova? Ah, professor, eu não fiz o rascunho. Viu? Então, fazer lá o seu cálculo é muito importante. É de suma importância que você faça esse cálculo para que você possa estar provando que você tem o conhecimento e, acima de tudo, que foi você que respondeu a prova. Gente, na vida, presta atenção nisso.
na vida da gente, diante de uma prova de vestibular, diante de um Enem da vida, diante das provas do ensino médio, né, que a gente está preparando vocês para isso, para chegar lá um dia. Se Deus quiser, a gente vai poder retornar às nossas atividades educacionais aí de forma presencial ou pelo menos híbrida, né? Metade, dia sim, dia não, para que vocês tenham acesso à escola novamente. E aí, quando chegar esse dia, você vai estar tão habituado a tecnologias que para você o caderno vai ser estranho. Para você o caderno vai ser estranho, porque você não o manuseou em casa. Você não utilizou esse caderno em casa. Aí você fala, para que eu vou comprar caderno se eu vou estar estudando pelo celular? E os cálculos? Você vai fazer no celular também? Ah, tem a calculadora. Uhum. E você vai escrever na calculadora para fazer uma redação? Como é que você vai olhar no seu caderno as informações que você anotou lá no celular, as informações que você anotou sobre referencial teórico lá para a sua geografia? Seu celular vai entrar com você na prova do Enem? Não vai. Seu celular vai estar com você e você vai poder consultar ele na hora de uma prova? Não vai. Na vida, você vai usar o que você aprendeu. Seu celular vai estar lá para você usar? Nem sempre. Mas o seu conhecimento, aquilo que você estudou, aquilo que você colocou na sua cabeça, na sua memória e memorizou como fazer, você nunca vai esquecer. É como andar de bicicleta. A gente não esquece, não. Você passa 10 anos sem pegar na bicicleta. No dia que você pega, você sabe andar. Você passa 10 anos sem pegar na volante de um carro, na direção de um carro. No dia que você pega, você sai e vai embora. Então, tudo que você aprende hoje vai servir no futuro. Tá? Eu estudei muita coisa. Eu praticamente passei minha juventude toda estudando. Ia lá, estudava mais, eu estudava de novo. E eu achava assim, quando eu terminei meu ensino médio, né, eu falava, bom, eu sou o bichão. Terminou meu ensino médio, fui trabalhar na escola e tive que aprender muita coisa. Tá? Comecei como professor muito cedo e aí tive que aprender muita coisa. E tudo que eu aprendi na escola eu utilizo hoje. E tive que aprender muito mais para poder continuar me saindo bem nas minhas atividades. Então essa de, eu já estou no 6º ano, eu já estou no 7º ano, já estou no ensino médio, já está bom para mim. O que eu sei, já dá. Aí você vai para uma prova de concurso, ciente de que é o bichão, né? Chega lá, você vai, na sua prova de matemática, você vai lá e responde equação do primeiro grau, equação do segundo grau, polinômio, trigonometria. Vai para o seu português, você responde pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e erra em separação silábica. Uma simples coisinha você erra. Você fez o impossível, mas naquilo que você não prestou atenção, você erra. E um erro pode custar seu emprego, pode custar sua carreira. Pequeno errinho desse pode tirar você da porta do emprego e dar oportunidade para o outro que acertou tudo. Não adianta ter isso de meia aprendizagem. Ou você aprende, ou você se ferra no futuro. E a melhor forma de aprender é estudar, certo? Então, olha, para a gente já ir para cá, para o nosso mais forte, né? Quando eu perguntei aqui na questão, qual foi a que você achou mais fácil de responder, todas são iguais. Mas se você observar, a associativa ela dá uma maneirada no negócio, porque ela associa valores que vão formar uma quantidade mais simples, de forma mais simples, certo? Na primeira questão tinha lá 16 mais 35, para a gente somar direto, né? 16 mais 35. Aí eu fui somar, que deu 51, enfim. Quando eu fiz isso, eu tive que trabalhar um número inteiro
aliás, um número par e um número ímpar, misturou, ficou um negócio assim meio que... O que eu fiz depois? Lá na letra B, eu peguei 2 números pares e 2 números ímpares. Notaram aí a semelhança? Então, quando você trabalha 2 números pares, já fica mais fácil de achar o resultado. Quando você trabalha 2 números ímpares, você já chega mais fácil no resultado. Não tem essa de dizer, mas eu sei tudo sobre matemática. Ninguém sabe tudo sobre matemática, tá bom? Mas isso não quer dizer que você não use matemática para tudo. Tudo o que nós fazemos hoje é baseado na matemática. Tudo. Independente do que seja que estamos fazendo, é matemática. Então, essa que a gente já traz lá da primeira série, do primeiro ano do ensino fundamental, de que a matemática é difícil, que as outras disciplinas são fáceis e que a matemática é difícil, a gente está cometendo um pecado com a gente mesmo, com nós mesmos, porque tudo que fazemos tem matemática, exceto na linguagem. E até nela tem linguagem, tem matemática. As duas estão entrelaçadas. Por exemplo, se você observar, quando você levanta de manhã, até o momento em que você deita à noite para dormir, e durante o tempo que você está dormindo, e quando você acorda novamente, enquanto você respira, o seu coração bate. E a cada batida é um número que ele conta. É matemática. Certo? Nossa vida, do primeiro dia que a gente nasce até o dia em que a gente morre, né? Ela é matemática, porque ela contabiliza tempo. É história, porque contabiliza passado, presente e futuro. É linguagem, porque fala muito sobre o que nós fizemos, as nossas obras, tudo que a gente fez aqui na Terra fica registrado. Cada passo que a gente dá, a gente já está usando matemática, que estamos percorrendo distâncias. Quando a gente respira, o pulmão enche de ar, a gente está usando medida de capacidade. Temperatura corporal, né? Medida de temperatura, medida também, né? Tamanho da gente, altura, né? Tudo é matemática, pessoal. A nossa vida toda é baseada em matemática. Então, quando a gente pega e menospreza a matemática, fala matemática é um bicho de 7 cabeças pra gente, a gente automaticamente não se conhece, né? Então, o que acontece? A gente pega, menospreza a matemática, não dá o devido merecimento a ela e se ferra. Vamos lá para a próxima questão, para a gente não tornar esse vídeo tão grande. Então, essa aí era a pergunta que eu tinha feito, né? Qual foi a mais fácil, se foi a letra A ou a letra B? Para mim, letra B, certo? Para vocês eu não sei, para mim letra B, porque trouxe números pares e ímpares associados, né? Na segunda questão tem aqui, ó, né? Pedi para explicar, vamos lá. Segunda questão. Utilizando a propriedade comutativa e associativa, resolva as adições de maneira que julgar mais simples. Aí está a adição. Aí está a adição. Então, o que acontece? Nós podemos resolver essa adição de duas formas. Primeiro, vamos resolver ela da forma comutativa. A forma comutativa. De que forma? 26 mais 30, né? 26 mais 30, mais 4, mais 20. Eu vou trocar as duas parcelas do meio. Ou eu não vou trocar nada. Se eu trocar aí, eu vou estar basicamente associando, mas eu vou trocar as duas parcelas do meio. Vamos lá. 26 mais... Quem é as duas parcelas do meio? 4. Aí mais 30 mais 20. Certo? Então, quanto foi que deu aqui? Aqui tá na cara, pessoal. Aqui tá na cara. Aqui deu 80. Será? Vamos lá.
26 mais 4 dá 30. Com mais 30, 60. Com mais 20, 80. Essa é a propriedade comutativa. Eu só troquei de lugar, eu não associei nenhum número. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó, usar a mesma técnica, certo? Só que abrindo parênteses aqui, ó. 26 mais 4 mais 30 mais 20. E resolver. 26 mais 4, 30. 30 mais 20, 50. E colocar o resultado aqui embaixo, que dava 80, certo? Essa é a propriedade associativa. Certo? Essa é a propriedade associativa da adição. Nós temos a comutativa, que eu troquei de lugar as parcelas, eu troquei o 4 com o 30 de lugar, né? Para dar uma facilitada. E aqui eu associei duas quantidades para formarmos a associação e assim responder a questão. Nós temos a outra aqui, ó. Se você observar, nós temos um elemento neutro, o zero, certo? Então, o que acontece? Esse elemento neutro, ele não vai movimentar em nada a nossa adição, certo? Ele não vai mexer em nada. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai estar aí só por estar, certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui a minha propriedade comutativa e vou resolver essa letra B aqui. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou armar ela aqui, tá? 33 mais... O que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui essas duas parcelas do meio, ó, o 7 e o 12. Eu vou inverter elas aqui de lugar, certo? Eu vou colocar aqui 33 mais 7, mais 12, mais 0, mais 8. Certo? Eu vou inverter mais um pouquinho, ó. Eu vou colocar o 8 aqui e o 0 no final. Então, eu tenho 33 mais 7, mais 12, mais 8, mais 0. Igual a quanto? Nós temos que ser igual a 60. Certo? Agora vamos dizer por quê. Porque 33 mais 7 é igual a 40, mais 12 mais 8 é igual a 20, mais 0. Daí nós temos 40 mais 20 dá 60. Mais 0 igual a 60. 60 mais 0 igual a 60. O que foi que a gente falou na aula anterior? Que o número 0, quando ele vem como parcela, jamais vai alterar o resultado. Não vai alterar de jeito nenhum. Então, não importa quantas vezes ele apareça, como parcela, ele não vai alterar o resultado. Bora para associativa. Bora lá. Eu vou pegar o 33, vou colocar dentro do parêntese, mais 7 e vou fechar. Vou colocar aqui o sinal de mais, vou abrir um parêntese, vou colocar o 12, mais 8, vou fechar o outro parêntese. Vou continuar com o sinal de mais ali e vou colocar 0, que era o número que estava fora. Então, vamos lá. 33 mais 7 dá 40. Mais 12 mais 8 dá 20. Mais 0. Que dá igual a 60. Mesma coisa, não vai mudar em nada, certo? Eu só associei quantidades
dentro do parêntese para me resolver primeiro o parêntese e assim por diante. Em uma expressão onde tenha parênteses no meio, entre os números, o que você vai fazer primeiro é resolver o parêntese. Benedito, e pode acontecer de dentro do parêntese vir uma operação assim. Dentro do parêntese vir 7 mais 8 menos 6 dividido por 2. Pode acontecer desse jeito, Benedito? Pode. Até hoje eu só vi uma expressão desse tipo. Certo? Eu só vi uma expressão desse tipo. E se eu vi, o que significa isso? Que você também um dia pode ver, tá? Então eu já vou preparando vocês o seguinte. Em uma expressão onde tem parêntese, vocês vão estudar uma expressão que vai ter isso aqui, ó. Chave, colcheto e parêntese. Certo? Vai estudar uma expressão que tem isso aqui. O nome dessa operação é expressão numérica, certo? Geralmente ela vem aqui, ó. 3 mais, aí abre chave, 8 mais, aí abre colcheto, 5 menos, aí abre parêntese, 4 dividido por 2, aí fecha parêntese, colcheto e chave. Isso aqui é uma expressão numérica, tá? Por que chama expressão numérica? Porque se você observar, a única coisa que tem diferente nisso são colcheto, parêntese e chaves. Nada mais, só números, certo? Essa mesma equação pode vir da seguinte forma. A mais, tá? Observa isso. 2b menos, aí vem 4 mais 8 dividido por 2, fecha e fecha, pronto. Quando vier letras e números dentro da mesma expressão, essa expressão é chamada expressão algébrica. Por que algébrica? Porque mistura letras e números, certo? Ela vem como uma operação onde letras representam quantidades que a gente não conhece e são chamadas de incógnitas. Mas isso aqui, pessoal, é para outra aula, certo? Eu queria que vocês abrissem o olho para essa questão. Ó, o que eu vou explicar aqui. Quando tem parênteses no meio da expressão, você repete esse corpo da expressão todinho aqui, ó. Repete esse corpo todinho aqui embaixo e resolve primeiro o parêntese. Resolveu o parêntese, você repete esse corpo da expressão aqui até aqui e resolve o que está dentro do colcheto menos o que estava dentro de parêntese que foi eliminado e tem só o resultado ali dentro agora. Depois você vai repetir essa primeira parte aqui e resolver tudo que ficar dentro da chave. E por fim, resolver os dois valores independentes ali, certo? Então essa expressão ela toma muito espaço, ela dá muito trabalho. Se você não tiver focado na atenção, né? Se você não focar na atenção que você precisa dar, de forma alguma você vai conseguir responder efetivamente essas questões, tá? Olha só,
Na aula que hoje nós vamos ver, a questão hoje que a gente vai ver, questão 1 e 2, eu simplesmente vou pedir para vocês resolver algumas questõezinhas matemáticas ali, alguns itens, certo? É muito fácil, é muito simples, mas se você não tiver prestado atenção nesse vídeo, eu preciso que você retorne lá no início, certo? E veja de novo, por quê? É muito importante que você observe o que foi que eu fiz no decorrer da aula, certo? Nesse documentinho aqui, deixa eu tirar ele aqui de tela, pronto, ó. Aqui nesse documentinho aqui, ó, o que foi que eu fiz aqui para resolver essas questões, certo? Quando eu resolvi isso daqui, eu já dei uma dica de como você iria resolver as questões da sua atividade, tá? Uma coisa que ficou bem explícito aqui é que o que eu pretendo com vocês é que vocês aprendam a resolver as questões sem precisar se aperrear muito, né? Sem precisar passar horas e horas batendo cabeça com uma coisa que é tão simples, tá? Eu tenho ali a questão 3 e 4 do livro na página 41, certo? E essas questões eu preciso que vocês copiem no caderno, não precisa me mandar foto, tá? Vai ter lá no gabarito, lá no formuláriozinho para você preencher, né? Após essa aula aqui, após esse vídeo, você vai clicar em próximo, né? Ou em seguinte, eu não sei qual é a configuração do seu celular, mas tem uns que fica próximo, tem uns que fica seguinte. E quando você clicar, ele vai te direcionar para o local que tem as questões. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar ter copiado no seu caderno a atividade de hoje, as duas questões, né? Coloca a data, coloca lá a resposta, né? Faz lá seu cálculozinho, sua resposta. E no final, o que você vai fazer? Você vai pegar e só preencher lá no formulário de acordo com a resposta que você fez no seu caderno. Você coloca no formulário. Professor, eu não achei nenhum resultado parecido aqui para o formulário. Corrija lá o seu. Se o seu tiver certo, vá lá no privado do professor e pergunte: professor, aqui eu acertei isso, isso e isso, por que aqui está diferente? Aí o professor vai lhe dizer: porque bem aqui assim você fez esse jeito e não era para ser assim. Já tira a sua dúvida. A gente se coloca à disposição de vocês no momento da aula todinho. Então, tirem a dúvida de vocês. Tá? Bom, a gente vai ficando por aqui com mais essa aula. Eu espero poder ajudar vocês mais daqui para frente, certo? E é isso, pessoal. Estudem bastante. Não se prendam só nas minhas aulas. Tem vários outros professores muito bons, certo? Tem professores excelentes no YouTube. Se você colocar qualquer assunto lá, você vai encontrar uma série de professores falando sobre o mesmo tema, certo? Não sou só eu que trabalho com matemática, tem o professor Carlos, que também tem o canalzinho dele, tem outros professores, né? Nós temos aí o canal do Tatá, certo? A matemática do Tatá, que ele também faz lá as matemáticas dele lá, muito bacana, muito boa a explicação dele. Então, você pode dar uma olhadinha lá também. Não se prenda somente no que eu estou ensinando aqui. Vá lá, pesquise. Certo? Qual é o meu papel enquanto educador? É mostrar para vocês que não sou eu o dono do conteúdo. O conteúdo está aí à disposição. Você busca da forma que você achar melhor. Você busca onde você achar melhor. Certo? Meu papel enquanto professor é orientar o caminho a percorrer. Se vai percorrer, se não vai percorrer, essa é uma escolha só sua. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.